Oi pessoal, começando mais um Royconcast, o podcast aqui da Ciclo E-Commerce para ajudar você, gestor de e-commerce, a vender mais. E hoje o meu convidado aqui é o Carlos Eduardo. O Carlos tem aí vasta experiência, acho que 20 anos, né, de mercado. Estamos aí já indo para 20 anos. Poxa, que legal, Carlos. Ó, passou pelo setor de logística já, atua com projetos, né? Já fez consultoria também em algumas operações e hoje a gente vai conhecer a história dele e conversar um pouco mais aí sobre os projetos que ele vivenciou. Obrigado, Carlos, por ter vindo. Pô, muito obrigado pelo convite. Tô muito feliz em estar aqui. Que legal. Mas vamos lá, né? Comenta um pouco pra gente aqui. Ah, antes de mais nada, você comentou comigo. Eu falei Carlos Eduardo, mas é conhecido como Cadu, né? Cadu, eu brinco, essa brincadeira até denuncia a minha idade, porque é da época do telefone fixo em casa. Se você ligasse e procurasse o Carlos, você não ia achar ninguém. Então é Cadu mesmo. Beleza. E assim, conta pra gente. Você começou pela área logística, é isso? Eu comecei em logística, venho de logística, me formei em engenharia e já fui direto para logística, entrei na DHL, num primeiro momento em operações, então chão de armazém, conhecer toda a dinâmica e tocar armazém. E depois eu fui para a área de projetos, mas ainda em operações eu participei de implantação de operação nova, transferência, plano de melhoria e recuperação. Que Então legal. essa parte de implantação sempre, acho que desde o meu começo estava comigo. E aí, desse ponto, você foi pro e-commerce. Eu ainda fiquei um tempo mais em Oh. logística, que eu fiz a parte de novos negócios, dimensionamento de operação, quantidade de pessoas, equipamento, área. E daí eu conheci o pessoal da Amaro que estava estruturando lá. Ainda faz um pouco de tempo, né? Isso em 2012. 2012. Era uma época que você falava que ia trabalhar com e-commerce e o pessoal ainda te olhava meio torto. Que Brasil, e-commerce, isso aí não ia dar certo, né? Então eu fui e a operação da Amaro estava começando. A gente chegou lá praticamente do zero. A gente alugou o primeiro armazém. Então foi toda a parte de estruturar a operação. Então, poxa, o que eu preciso de local para armazenar? Qual vai ser meu estoque? A gente estava com o pessoal de produto definindo o sortimento, definindo a SKU, estruturando o sistema, implantando o sistema. Então, poxa, como que eu vou definir o SKU? Como que ele vai ser? A gente consegue usar uma lógica para facilitar, porque em moda você tem algumas complexidades, né? Se a gente olha mais de fora, você não percebe, por exemplo, a quantidade de SKU. A hora que você considera tamanho, cor, tamanho e modelo, você tem uma infinidade, você tem muita SKU. Então a gente foi desde essa parte, estruturar como que vai ser a SKU. A gente consegue uma lógica para otimizar a nossa operação. No primeiro momento a gente não tinha porte para ter um WMS, por exemplo. Então era tudo manual, então tem uma lógica para fazer funcionar, para otimizar a operação, né? Que interessante. E assim, poxa, a gente olha hoje o tamanho, né, da operação da Amaro, né? E quem vivenciou no comecinho igual você sabe a diferença, né? O que foi mais assim difícil nessa implementação? Foi pensar na operação, foi selecionar a plataforma, foi pensar em formas de como aquilo seria vendido, olhando mais estratégia de marketing, vendas, né? O que foi mais desafiador nessa época aí? Olha, na época a gente ainda tinha muita pouca opção para e-commerce. Então, a melhor plataforma na época era a Rakuten, que foi a que a gente implantou na época. Não tinha as outras opções, então Vtex ainda, eu não lembro se existia, mas ainda não era relevante. Então a gente entrou com a Rakuten, que era o melhor que tinha na época, e foi implantando o sistema, foi desenvolvendo. Teve muita coisa que já era desenvolvida internamente, mas acho que o principal desafio foi realmente estruturar um negócio do zero, convencer principalmente o pessoal que a gente trazia para trabalhar a entrar no e-commerce. Então, olha, você vai vir, mas a gente vai vender online. Tá, mas onde é a loja física? Não tem. Num primeiro momento, o foco era 100% online. Então, acho que o principal desafio, principalmente na área, né, eu cuidava mais da parte logística na época, eu era mais focado. Eu acho que era o principal desafio. Cara, que legal. Passando disso, né? Você foi para alguma outra operação similar também à moda? Continuou no mesmo segmento de mercado ou não? Foi aí entrando em outros segmentos, outros tipos de produto também? Na verdade, depois que eu saí da Amaro, eu fiquei um período que eu dei aula e comecei a fazer consultoria.
Eu sempre gostei dessa parte de ensinar, desenvolver pessoas. Então, eu tinha alguns amigos que faziam consultoria e treinamento em Excel. Então, sempre naveguei bem no Excel. Então, fui dar aula com eles, fazer algumas consultorias. E depois ampliei um pouco mais o espectro da minha consultoria. Então, comecei, além da parte logística e processos, que eu já tinha um background bacana, a fazer projetos em e-commerce. Legal. Tá? Então, peguei, por exemplo, um projeto para estruturar o e-commerce de um atacadista de moda. Aí permaneci na moda, né? Então, o desafio era pegar uma marca que já tinha algum nome no atacado de moda feminina e trazer para o varejo. Então, eu entrei para fazer esse projeto, a gente fez daí desde o começo, analisar o mercado, qual que é o objetivo. Vamos levar a marca. Eram mais de uma marca no grupo, então fizemos primeiro uma marca. Definição de plataforma, aí a gente já tinha algumas opções. Vtex, Magento, a Shopify ainda não estava forte no Brasil, tinha algumas outras menores. E foi todo o projeto. Então, definir plataforma. Como que eu vou definir plataforma? No primeiro momento, entender o faturamento esperado. Tá? Então, na época, as duas principais plataformas que a gente estava comparando era Vtex e Magento. E elas tinham uma forma de monetização, uma forma de cobrança diferente. Então, num primeiro momento, a ideia foi pegar e falar, olha, qual que vai ser o meu faturamento? E até um ponto emblemático que eu costumo falar, né? Principalmente para uma... Igual, a marca já existia, mas o canal não. Exatamente. Ele não B2C. Então você não tem histórico de faturamento para dizer se aquilo é caro ou é barato para a empresa, né? Então, eu queria entrar nesse ponto. E aí, qual que é o racional que vocês usaram para não só selecionar a ferramenta, mas entender se comercialmente e aqueles valores, né, eram ideais para a empresa? Legal. Nessa época, então, eu estava como consultor na empresa, né, e eu sentei com o dono da empresa para discutir exatamente isso. Falou, olha, a gente está abrindo um canal novo, qual que é a ideia, por que caminho eu posso seguir para a gente dimensionar isso? Ele chegou e falou, olha, Cadu, a gente vai faturar um X. Então, um número aí já quase na casa dos 7 dígitos. E eu falei, tá bom, mas a gente tem algum embasamento? Ele falou, não, olha, isso aí a gente vai, eu confio na minha marca, vamos vender. Eu falei, vamos fazer alguma validação? Ele, não, Cadu, eu tô falando que vamos fazer. Então, eu peguei essa premissa, eu falei, vamos pegar essa premissa e calcular. E daí, em cima disso, eu dimensionei, falei, olha, Sim, precificando, o meu custo da operação com uma Vtex vai ser esse, eu tenho lá a porcentagem, tem um valor fixo, o custo da Magento vai ser essa, Vtex vai ter uma necessidade X de manutenção, Magento vai ter uma necessidade Y. Fiz um gráfico lá, mostrei e falei, olha, pela premissa que você colocou, Magento é uma ferramenta mais interessante. Então, foi uma premissa e até um aprendizado, né? Você, vai fazer um investimento desse porte, vai fazer uma estruturação de uma área, valida a premissa, porque, no fim, a premissa não se provou 100% correta e o projeto não deu a entrega. No final, ele rodou, etc., mas a expectativa dos 700 mil, por exemplo, né? Você quer dizer da receita pensada? Exatamente. A premissa, então, a partir do momento que você estabeleceu o projeto numa premissa e essa premissa não foi correta, talvez a estrutura o retorno do projeto não seja o esperado. Entendo. E eu queria até fazer um comentário quanto a isso, que eu tive uma experiência similar há uns 4 anos atrás, de uma marca que eu conheci pro Bom Retiro ali, né, também. Uma experiência extremamente similar à que você comentou antes do podcast, né? Então, por algum motivo, né, tinha-se R$1 milhão ali em estoque. Essa era a base, então tem 1 milhão de estoque, eu vou vender 1 milhão, né? Mas em quanto tempo? Acho que esse é um ponto interessante de trazer. E tem muita empresa que passa por esse processo. Então você tem ali a empresa com aquela expertise dela no atacado, que é uma forma de se vender, principalmente que você está vendendo ali para o varejista em alta quantidade, uma outra dinâmica, né?
para você criar o teu canal direto para o consumidor final, que é uma outra dinâmica, né? Até mesmo pensando em investimentos de geração de tráfego e marketing, eu costumo passar muito para o pessoal que na grande maioria, não vou falar todas, mas na grande maioria o investimento ele acaba sendo até maior, porque você tem que atingir mais gente, né? E você tem um nível maior de competição na ponta, pela atenção de cada consumidor. Então isso às vezes é deixado de lado, porque às vezes no modelo do B2B ali, tem também um custo de aquisição, tem investimento que se faz para vender, mas muitas vezes ali já está mais previsível por ter um histórico. Então essa questão do histórico para projetar e entender se aquilo vai ser viável é importante. E um outro ponto que eu acho que é legal também é levantar o quão forte é a marca na ponta mesmo, né? Então dá para fazer isso por várias ferramentas, né, de busca, trends, né, levantar para ver se tem demanda já querendo e buscando aquilo, né? Então eu acho que tem mecanismos que facilitam para reduzir um pouco o risco, né? Mas aí até isso tá claro para as pessoas que estão investindo, é um trabalho aí quase que de educação, né? Exatamente. E o próprio ponto que você trouxe de estoque, por exemplo, se eu quero vender 1 milhão, que foi o número que você trouxe, eu não posso ter 1 milhão de estoque. Porque a partir do momento que eu falo que eu vou vender 1 milhão e eu tenho 1 milhão, eu estou partindo do princípio que eu vou zerar meu estoque. Ele não leva em consideração grade, Perfeito. que é uma coisa super relevante no Moda, varejo né? de moda, né? Então você tem lá uma curva, é muito próxima da curva normal, mas você tem uma curva de grade, isso varia de produto para produto, de empresa para empresa. Então você tem essa curva mas sempre tem divergência, sempre tem uma sobra, tem um produto, ou às vezes o produto mesmo. Você investe, aposta no produto, ele não vende. Então, a hora que você está falando que você quer vender 1 milhão, você precisa ter 2, 3 vezes esse valor em estoque, exatamente para dar giro. Vai ter uma parte que vai demorar um pouco mais para rodar, vão ter peças, né, que vão acabar ficando para promocionar, para ter outra forma de vender, porque, como eu comentei, às vezes você tem um produto que vende menos, vende mais. Então, essas premissas também são importantes de você ter. Legal. Se a gente fosse então criar uma listinha aí para ajudar esses empreendedores, gestores que estão criando o canal, né, a reduzir risco e aproveitar o máximo possível de oportunidade, né? O que você considera deles se atentarem, né, como um todo, né? Tem estoque, tem olhar para canal, equipe, plataforma, mas o que você considera que eles devam evitar, que geralmente são erros comuns que a maioria cometem na hora de criar o canal ou investir, né? Um investimento até considerável, né? Sim. Olha, um dos erros que, inclusive, a gente vem falando muito recentemente é que a tecnologia sozinha não resolve nada. Tá? Então, não adianta eu vir, por exemplo, tem um problema, vamos simplificar, um problema de edição de imagem. Vou lá e vou comprar uma assinatura do Photoshop. Tá? Ainda um porte pequeno, uma proporção pequena. Se eu não tiver alguém que saiba usar a ferramenta, eu não vou ter o benefício com ela. Muito pelo contrário. Tá? Então, às vezes a gente pega algum sistema um pouco maior, um ERP, uma plataforma de e-commerce, hoje tem muita ferramenta com inteligência artificial para otimizar estoque, para diversas melhorias, mas se você não tiver alguém para operar essa ferramenta, talvez você gere uma complexidade. Então, por exemplo, vamos falar na implantação de um WMS, tá? Que para quem não conhece, o WMS é um software para gestão de armazém, gestão de um warehouse. Num primeiro momento, ele vai te adicionar um trabalho, tá? Porque você vai ter que organizar seu estoque de uma forma diferente. Então, muito lugar hoje, o armazém da pessoa não é organizado, você não tem uma lógica de organização, você não tem as posições numeradas ou isso em sistema. Então, num primeiro momento, você vai ter um trabalho maior para depois vir no ganho. Tá? Então, WMS é um exemplo clássico disso. A pessoa fala, não, vamos comprar um WMS. Você vai, compra, gasta, investe um dinheiro considerável, 6 meses depois, 1 ano depois, você não conseguiu utilizar ele, você não conseguiu ter o benefício esperado dele. Então, eu acho que hoje em dia,
é muito importante a gente olhar por esse lado. Assim, só a ferramenta, só a tecnologia não resolve o problema. E isso é comum em várias áreas, tá? Eu falo por experiência própria. Você deu um exemplo aí do WMS, né? Mas tem muita tecnologia plugada no e-commerce que ela performa bem a partir do momento que você tem especialistas cuidando dela. E até uma curiosidade, na sua opinião, por que isso acontece, na sua visão, né? Será que é mais fácil aderir ferramenta? Ela é mais palpável, talvez, na hora de você fechar? E às vezes você esquece que você tem ainda uma camada em cima que é quem está operacionalizando? Eu acho que sim. Talvez seja mais tangível, né? Como você falou. E é mais fácil. Então, comprei a ferramenta, comprei a tecnologia. Tá plugado. Tá plugado. Eu espero que ela já funcione. Então, e muitas vezes até no processo de venda, no processo de implantação, nem sempre fica muito claro que a empresa tem que ter uma contrapartida. Tá? Não é eu chegar com uma ferramenta de operacionalização de marketing, por exemplo, de e-mail, que vai resolver o meu problema. Eu estava recentemente discutindo uma ferramenta, analisando com fornecedores ferramenta de e-mail marketing. Poxa, potencial gigante, automatização, segmentação de cliente. Hoje em dia tem muita coisa nova, você consegue realmente personalizar a experiência. Mas, do outro lado, você precisa ter o conteúdo. Não adianta nada eu ter o meu cliente foco, ter isso dimensionado, se eu não tenho conteúdo, se eu não tenho alguém para escrever o e-mail, se eu não tenho alguém para produzir Perfeito. E analisar. Então, sim, eu acho que existe a ideia que a ferramenta sozinha vai resolver o problema. Mas não, você precisa operar ela, você precisa ter alguém. A do e-mail que eu mais vivencio quando eu conheço as empresas, principalmente ferramenta de CRM, né? Ela tem muito recurso, e aí os recursos eles são tangíveis, né? Poxa, eu vou conseguir criar uma personalização, segmentar, fazer uma análise RFM e tal. Só que isso tudo ela vai fornecer. Só que o papel das plataformas e das ferramentas é fornecer a ferramenta, né? Aí, a partir do momento que ela está plugada, quem cria estratégia e operacionaliza ela, ou vai ser a equipe do cliente, né, que está ali na operação, ou as empresas que fazem, ou profissionais, né, que estão aí no mercado para fazer. Eu passo muito por isso quando conheço as operações. Operações incríveis, com ferramentas incríveis, né? E aí você se depara às vezes ali com a empresa com uma baita ferramenta fazendo disparos de newsletters para toda a base de e-mails. E um outro ponto ainda em ferramenta é treinamento. Uhum. Tá? Então, poxa, você vê essas ferramentas com muitas funcionalidades, vindo do marketing, voltando para a logística, qualquer uma delas, você tem muito potencial. Mas a pessoa, você pode até ter a pessoa já partindo para um segundo degrau. Mas se a pessoa não está treinada, não sabe o que esperar da ferramenta e o que fazer, muitas vezes a ferramenta está lá. A pessoa chega, não, Cadu, está lá a ferramenta, usa. Tá bom. Uhum. Você tem perfis de pessoa que vai atrás, então, eu sou um cara que, se eu não sei um negócio, eu vou fuçar. Vou aprender, vou treinar, vou ligar para o suporte, vou alugar a menina do suporte 2 horas até aprender a usar a funcionalidade do sistema, seja do RP, do sistema de marketing. Mas tem gente que não. Então, às vezes, você vai fazer o superficial e não conseguir tirar 10%, 15% do que a ferramenta tem para te entregar. Tocando um pouco agora no aspecto de mercado, né? Ainda em moda, a gente sabe aí que moda é uma das categorias que mais movimentam, né, no comércio eletrônico, né? Tem muitos dados e estudos que mostram isso, né? Ao mesmo tempo, o nível de concorrência é altíssima, embora o volume de demanda é alto, o nível de concorrência, né, vai aumentando, marcas próprias chegando, né? Marcas já consolidadas querendo ganhar mais share. Como que você enxerga agora a relação de caminhos para geração de demanda? Porque antigamente você tinha uma mídia barata que hoje não está tão barata, né? Tá mais cara para gerar aquisição ali. Como que é isso na sua visão? E o que você vê como alternativas também para se diferenciar? Então, antigamente você tinha uma facilidade maior, tanto de mídia, ou até você entrar com um blogueiro, etc. Hoje está mais complicado, a mídia está super cara, e mesmo blogueiro não está
tão acessível, né? Então, hoje eu acho que você tem que investir em branding, tá? Então, você falou de novo da moda. Hoje é uma das portas de entrada muito grande para o empreendedor. Então, poxa, eu vou fazer uma linha de camiseta. Não, eu tenho um nicho. A moda também é muito nichada, né? Então, Perfeito. Eu acho que é muito mais você ter um branding e investir. Você vai ter que ter vai ter que misturar um pouco de mídia social, um pouco de outras mídias e trazer o cliente, ter o reconhecimento, né? E principalmente você conseguir trazer o cliente de volta. Porque hoje, se está caro você trazer, é importante você manter o cliente na sua base. Então, eu tive um custo de aquisição alto, beleza, vamos investir para trazer ele de volta, para manter o cliente na minha base. Então, daí talvez entrar com uma estratégia de CRM, entrar com... Hoje existem técnicas, hoje existem práticas, né? Um cashback, ou mesmo você trazer um e-mail, você fazer um atendimento um pouco melhor. Perfeito. Tá? Então, por exemplo, dependendo da marca, você tem espaço para fazer um atendimento mais premium. Mandar um WhatsApp para a pessoa pelo nome, saber com quem está falando. Tá? Não é uma mensagem que você vê que é automática. Então, você saber, poxa, você comprou uma camiseta cinza. Pô, Felipe, eu vi que você comprou semana passada uma camiseta, chegou bem, chegou em ordem, deu certo. Você gostou, serviu bem. Pô, se quiser aqui, você tem meu WhatsApp direto, me dá um toque aí que eu te ajudo. Então, eu acho que é muito mais, a partir do momento que está caro trazer o cliente para dentro, é manter ele. Sim. E assim, questão de personalização acaba sendo muito importante, né? Estava numa reunião ontem, conversando a respeito disso também, sobre como que esse pilar, não só do e-mail, mas o que é feito um pouco antes de disparar no e-mail. Vou tentar colocar dessa forma. Então, o que acontece na prática? Você tem uma base relevante e tem muito e-commerce que ele tem um potencial de retenção pelo próprio produto dele ser um produto de recorrência. Só que às vezes isso não é trabalhado de uma forma aprofundada. Então, resumindo, né, da reunião que eu tive, a oportunidade, tem-se uma base e tem-se aquela questão dos disparos, né, disparos de comunicação geral. Só que dentro dessa base você tem pessoas com interesses diferentes, mesmo sendo, né, aquele teu público-alvo, mas com interesses diferentes e uma interação diferente na loja. Então, o que a gente planejou ali? Separar primeiro essa base analisando o comportamento, então seja por o quão recente foi uma compra, frequência de compra daquele usuário, o histórico e o ticket médio também, porque aí você pode criar grupos específicos com base nesses dados. Sim. Quando você planeja a campanha separada, o que acontece na prática depois que você vai medir o resultado? A taxa de abertura, um indicador mais técnico ali da galera de e-mail marketing CRM, ela abre mais, é uma taxa de abertura maior, CTR maior também, e aí isso vai se convertendo em tráfego para o site, taxa de conversão maior por conta da personalização e uma receita relevante. Exato. Só que dá mais trabalho fazer isso. Eu acho que esse é um ponto aí que a gente estava falando disso, né, de ferramenta, operacionalização. Dá mais trabalho, só que no final das contas isso gera um resultado muito maior, né? Então eu vejo que essa é uma oportunidade que muita empresa tem, e assim, não me refiro só a pequenas, né? Assim, mesmo médias, grandes operações nem sempre tem isso bem alinhado, né? Exato, e hoje você tem uma facilidade com dados muito grande. Hoje você consegue puxar dados, mas você tem esse desafio de traduzir o dado. Então, hoje você pode, por exemplo, nessa parte de customização, eu consigo ter um tag no meu site que fala, olha, o Felipe entrou e olhou a camiseta. Então, eu não vou oferecer calça. Se eu sei que você não comprou, eu vou tentar vender o que você fez. Depois que eu vejo que você comprou, pô, Felipe, você gostou da camiseta? Não quer levar um shorts? Então, Perfeito. Você personalizar, você saber isso e personalizar a oferta para o seu cliente, né? Exatamente. Outro ponto aí que é a realidade agora, né, Cadu? Como que tá essa questão do novo
GA, né? Então, muitas empresas aí, a gente ficou um bom tempo acostumado com o Google Analytics, né? O tradicional, estamos indo para o GA4 também. Você tem testado, está em fase de implementação também. Se já testou, o que você está achando? A gente tá numa fase ainda de implantação, então a gente ainda não tem resultado, não tem um resultado mais palpável para te falar, poxa, não foi interessante. Mas, no fim, são algumas coisas que você tem que se adaptar. Você mudou a ferramenta, você vai ter que se adequar. Pô, eu estava acostumado a ver meus dados de uma determinada forma, vamos adaptar. Se ele não está entregando o que eu preciso, no fim você acaba falando, olha, vamos pegar um dash diferente, vamos, de alguma forma, trazer essa informação. Então, no fim, você tem que se adaptar ao que está disponível no mercado, né? As necessidades... não só de ferramenta, mas às vezes de uma regulamentação, de uma legislação que altera e você precisa se adequar. Sim, na minha visão, assim, simplificou a maneira de ler os dados. Tá mais claro, assim, tá mais simples, né? O que dá mais trabalho agora é criar os eventos, né? Personalizar. Eu acho que ele tá dando uma forma de você personalizar um pouco mais, né? Criar um pouco mais. E, obviamente, entra no outro ponto que a gente falou, dá mais trabalho fazer isso. Exatamente. Mas dados são super importantes, né? Eu tive também aí nesse tempo de mercado aí, muita experiência com empresas que acabam deixando isso de lado, né? Infelizmente, já passei por operações de e-commerce que já vi lojista olhar só a plataforma, o faturamento da plataforma global, desconsiderando qualquer fonte de aquisição. De analisar de forma isolada, sabe? Então, poxa, beleza, eu tô crescendo, mas qual é o canal que tá me fazendo crescer? Exatamente. É uma mídia paga de busca, é minhas redes sociais, é um e-mail, é um orgânico, é uma programática, que canal que tá me ajudando, né? Embora se invista. Eu acho que esse olhar detalhado também, e entender como cada fonte vai contribuir para o negócio, é importante, mesmo porque isso muda de empresa para empresa. Mudou produto, mudou segmento de mercado, muda toda a dinâmica ali de resultado, né? Exatamente. Aí eu vou até trazer, você me lembrou na verdade, de um estudo que eu fiz, né? Tirando um pouco da parte exata do e-commerce, etc., mas a parte de indicadores, de acompanhar, implantar um indicador e acompanhar. Eu fiz mestrado na GV, e a minha área de estudo foram pequenas e médias empresas e o impacto de práticas de gestão no resultado da empresa. Então, eu lembro que eu cheguei num resultado que ficou comprovado a partir de dados. A gente pegou uma base de dados super robusta de estudos com pequenas e médias empresas, e um deles era indicador, ou forma como você gerencia, e a gente chegou num resultado que era uma curva S. Então, você tem um espaço muito... Se você não tem nenhuma prática de gestão, então, indicador, ou ter o indicador correto e saber interpretar, saber tirar informação daquele dado, então, se você não tem nada, você tem um resultado menor, você tem a hora que você sai do zero até um determinado ponto, você tem um ganho muito grande, então, que é exatamente o que você falou. Então, poxa, eu tenho uma informação, tenho um dado, eu vou conseguir aproveitar isso. E num segundo momento, assim, num terceiro momento, desculpa, você, a partir do momento que você já atingiu um determinado resultado, quanto mais você investe em indicador, etc., você começa a perder resultado. Uhum. Então, foi muito interessante esse achado, porque às vezes você fala, poxa, eu tenho um indicador. Quantos indicadores você gerencia na sua operação? Pô, eu gerencio 32. Pô, legal, mas... Quais são os 7? Que daí entra o key, né? Os indicadores chaves que você pode analisar. Que realmente são efetivos, né? Para tomar uma decisão que movimente ali ou beneficie a operação, né? Exatamente. Entendo. Eu acho que esse ponto é interessante, né? Ter os indicadores claros e também aqueles que são relevantes, né? Porque às vezes você cria um baita painel com muita informação e acaba você não tomando decisão de nada. Exatamente. Não, e só confunde. A hora que você põe... Se você tem lá quem define canal, pô, se você entra muito no detalhe, tá? Então, poxa, qual tamanho, qual cor, Você entra muito no micro detalhe, você acaba perdendo o foco mais global. Entendo. Então,
eu acho que esse resultado é interessante nesse ponto. Então, sim, você precisa usar os dados. Poxa, qual canal está me dando mais resultado? Talvez qual produto também, tá, de forma mais macro. Por quê? Talvez eu não anuncie no Face um produto porque ele vende mais no Instagram, vende mais em algum outro canal. Tá? Então, acho interessante isso. Legal. Como que você visualiza também esse crescimento, né, das operações cada vez mais usando os canais de forma conectadas, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Né? Online e offline juntos, né? Já no online, hoje você vê marcas no canal próprio, nos marketplaces, né? Aí soma-se lojas físicas, né? O que você enxerga de vantagem e desvantagem e também pontos de atenção, né, na hora de definir aí os seus canais de venda também? O mercado evolui, né? Você fala, a questão agora de marketplace, por exemplo, é super relevante. Cadu, isso aqui daqui a 5 anos vai ser assim? Não sei. Há 5 anos atrás, a gente não tinha essa importância de marketplace. Então, poxa, pensando de forma mais abrangente, você ter uma visibilidade de cada canal, qual a importância, então, site próprio, marketplace, loja física. Como que eu integro? Então, pensando no meu canal, o que a minha loja física pode conversar com o meu site? Perfeito. A loja física pode ajudar meu site? Com certeza pode. Tá? Então, onde eu estou hoje, a gente tem lojas menores, a gente tem diferentes perfis de loja. Então, nem todas as lojas têm todos os meus produtos, todo o meu sortimento. Eu posso, a partir do site ou a partir de um aplicativo, ter acesso ao meu estoque de outras lojas para fazer uma venda. Então, poxa, eu estou numa loja aqui em São Paulo, eu posso vender uma peça que está no Rio de Janeiro e o meu cliente vai receber daqui a 2, 3 dias. Alguns varejistas já fazem isso super bem. Então, eu estou ganhando venda. Sai daquela rixa que tem ainda, mas tinha até muito pouco tempo, que a loja física acha que o e-commerce é um competidor. Não é. O e-commerce é parceiro, vai aumentar a sua venda. Tá? Do mesmo jeito, o site pode usar a loja física. A partir do momento que eu faço uma venda, que eu deixo você ir lá retirar a sua peça na minha loja, eu posso te dar um atendimento bacana lá, te receber bem. Felipe, você comprou sua camiseta, está aqui, sem te forçar nada, mas mostrar. Falar, olha, enquanto eu pego aqui, faço protocolo, alguma coisa assim, olha, dá uma olhada na loja, fica à vontade. E, de novo, voltando para o marketplace, hoje é um canal relevante, mas e aí um cuidado, assim, não construa sua casa num terreno alugado. Uhum. Então, o marketplace não é um canal importante, vai te trazer resultado. Normalmente você tem uma margem um pouco mais apertada, porque você tem as taxas e comissões do canal, mas te dá um fluxo, te dá um reconhecimento de marca. Se você tem marca própria, aumenta o seu canal e é mais gente, são mais clientes tendo acesso ao seu produto. Amanhã ele sabe que o nome do seu produto, a sua marca, talvez ele vá direto no seu site. Então, você pode ter um atendimento, ele entra na sua base de clientes própria, por assim dizer. E dependendo do segmento que você atua, você também tem a velocidade de venda, né? Do que, às vezes, num canal próprio quando está sendo construído, né? Eu já tive 2 situações, já conheci empresas que cresceram inicialmente pelo marketplace e como o inverso também, cresceram primeiro pelo site e depois ampliam para o marketplace para ter um complemento de venda ali também. Eu vejo que tem que se aproveitar do melhor possível de cada canal, sempre entendendo se isso encaixa e é rentável para a operação, né? Que eu acho que esse é um outro fator que a gente já discutiu também aqui em outros episódios, até mesmo pensando em precificação, né? O varejo, você tem aquela questão do ponto físico, você tem um custo, do teu site você tem um outro custo, no marketplace também. Se for o mesmo preço ali, padronizado, talvez tenha algo errado e a conta não feche, né? Exatamente. Mas, no fim, dependendo da política, se você vai para uma empresa maior, você acaba tendo políticas de precificação que você não consegue. Assim, se você está com um produto mais comoditizado, um produto mais comum, você talvez possa ter no meu canal próprio um preço no Mercado Livre, no Amazon da vida, preços diferentes. E
cada canal vai ter sua vantagem. Então, poxa, que vantagem que eu tenho hoje deixando meu produto num marketplace desses grandes? Poxa, eu tenho uma facilidade, uma velocidade muito grande para o meu cliente. Tá? Eu trabalhei, uma época, um projeto que eu estava fazendo numa empresa de café, uma empresa grande, tinha 2 marcas de café. Poxa, o Mercado Livre full, você entrega no dia seguinte. Talvez a minha estrutura própria não permita isso, trazendo essa mesma realidade para o pequeno. Pô, você está no fulfillment desses grandes, você está dentro de toda a malha logística dele. Tá? Então, a estrutura, o volume, a escala deles é muito maior do que qualquer um, por maior que seja. Então, você tem as vantagens e desvantagens de cada canal. Tá? Então, a hora que você está num marketplace, você tem uma chance do cliente comprar o seu produto e o do seu concorrente direto. Mas você está tendo uma venda. No teu site, não. Você pode aproveitar o site, por exemplo, para passar uma mensagem institucional também, para investir em branding. Tá? Moda é super importante isso. Então, Perfeito. Você não está comprando uma camiseta. Pô, você está comprando uma camiseta, pima, um tecido diferenciado, um corte que vai cair super bem para você. Então, são canais diferentes e cada um tem o seu forte, seu ponto forte. Então, você também saber explorar isso em cada um dos canais. Perfeito. Edu, estamos chegando aqui no finalzinho, ó, eu ia falar comecinho, finalzinho do nosso episódio. E eu sempre peço aí pro nosso convidado deixar o recado final aí. Então, o que você gostaria de compartilhar aí com os gestores, com os empreendedores que estão nos assistindo e também como eles podem se conectar com você? Pô, eu acho que o mais importante é você estar sempre atualizado. Tá? Então, no nosso mercado aí, é muito mais você tá em sites do mercado, você ter esse tipo de informação. Talvez tenha uma visão um pouco mais ampla também. Então, poxa, às vezes você pega um conceito de outra área, pô, história, de filosofia, que você fala, nossa, isso se aplica muito bem à minha realidade. Ou você saber processar essa informação e trazer. Tá? Então, se eu fosse deixar uma mensagem final, seria isso. Estar sempre atualizado, informado e de cabeça mais aberta. Perfeito. E como o pessoal se conecta contigo? LinkedIn, Instagram? Bom, meu LinkedIn, Carlos Eduardo Crestana. Se procurar Cadu Crestana também está lá. O meu Instagram, Cadu Crestana, mas eu uso um pouco menos. Tem umas fotos mais de paisagem, assim, mas estou lá também. Será um prazer se eu entrar. Estou aberto aí, se alguém quiser entrar em contato, trocar ideia, bater um papo, estou super aberto. Fechou. Cadu, obrigado pela tua presença. Pessoal, se vocês gostaram desse conteúdo, deixa teu comentário, teu like, compartilha também com mais pessoas que vocês acreditam que possam ajudar. Eu desejo sempre muito sucesso, um grande abraço aí e boas vendas.